Nós estamos numa série de Gênesis, para você que nos visita, estamos numa série de Gênesis, e o nosso compromisso é expor as principais histórias, capítulo por capítulo, e entender ali os fundamentos, os primeiros passos da construção do plano de Deus, que foi revelado lá em Gênesis capítulo 3, da semente da mulher, haverá um que esmagará a cabeça da serpente. Então a gente passou por Gênesis 1, falamos sobre a criação, falamos sobre a queda do homem, falamos sobre a anunciação do plano de resgate. Deus vai trazer um descendente da mulher, da semente da mulher, um que esmagaria a cabeça da serpente. Semana passada, retrasada, passamos pela genealogia de Jesus. E ali a gente viu que Deus está cumprindo a sua palavra, Deus está cumprindo a sua promessa. Passamos por Caim e Abel, mostrando o fruto do pecado, todos os seres humanos, o mal que reside dentro de nós. E a gente vai chegar agora na história da Arca de Noé. Aí. Lindo, não é verdade? A gente vê esses papéis de parede, principalmente do departamento infantil, mas se a gente estudar essa história, a gente jamais colocaria a Arca de Noé no departamento infantil. Porque o cenário, irmãos, agora é sério, são corpos boiando. Deus deu um grande reset na humanidade. A Bíblia vai dizer que todos foram mortos no dilúvio, exceto uma família. E os animais que adentraram dentro da arca. Por escolha de Deus, pasmem vocês. Então, é uma história seríssima. Embora a gente fala do elefante, da girafa, tudo muito legal, a gente fala dos animaizinhos entrando na arca, mas eu queria que você entendesse que nós vamos entrar em umas histórias mais duras da Bíblia, mais difíceis da Bíblia. Porque a humanidade vai questionar que Deus é esse, né? Que Deus é esse que vai extirpar, que vai dizimar a humanidade por completo, trazendo juízo. E é por isso que é bom a gente não escolher as histórias da Bíblia, né? Se for só temático, eu gosto de pregações temáticas, é muito bom, mas é bom também a gente passar por séries que exponham todas as histórias, que nos obrigam a falar de assuntos difíceis, como esse assunto é, para mim, um dos assuntos mais desafiadores da Bíblia. Eu vou entrar aqui com algumas curiosidades, ok? E depois nós vamos entrar para a centralidade da palavra. A história da Arca de Noé, ela é contada por diversas culturas antigas, ok? Não é só em Gênesis que você encontra a história do dilúvio. Você vai encontrar nas culturas da Babilônia, os chineses, os indianos, os gregos, os povos maias, povos bárbaros e sumérios, e outros povos que eu também... Enfim, é para você entender que é uma história contada no berço da civilização. A civilização antiga contava, e muitos vão dizer, mas era um mito. Povos que nunca se viram contando o mesmo mito. Povos que nunca se encontraram para ler o que o outro escreveu, para fazer o que nós chamamos de empréstimo literário, escrevendo a mesma história, a mesma inspiração. Enfim, é uma história que ela deixa de ser mito e ela precisa ser observada de uma maneira diferente, porque vários povos contaram a mesma história. Existe uma discussão. Esse dilúvio foi global ou ele foi local? Alguns defendem que foi local, ou seja, Noé relatou aquilo que os seus olhos viram. E o que está escrito é que a montanha mais alta, o dilúvio, a água, foi 7 metros acima. Estudiosos dizem que, se por acaso foi global, para você cobrir 7 metros acima do Monte Everest, você precisaria de 8 vezes a quantidade de volume de água que existe na Terra hoje. E por isso que algumas pessoas querem rechaçar essa história, dizendo, isso é loucura, não tem como, para onde essa água foi depois do dilúvio? Meu irmão, lembre-se, isso é uma ação de Deus. Isso não foi um fenômeno da natureza, isso foi uma ação de Deus. E Deus faz o que lhe apraz. Deus faz o que lhe apraz. Então, eu concordo da ideia que foi um dilúvio global. Quando você vai estudando isso, você vai encontrar conchas em montanhas, em picos dos montes. Como você se acha fóssil de peixe em cume dos montes? Alguns vão dizer que as placas tectônicas, quando se formaram debaixo da terra, ok. Lembre-se, esse assunto, a Bíblia não quer explicar isso, não quer ensinar sobre isso. Tá? Isso foi apenas uma curiosidade que a gente passou. A Bíblia vai contar a história do dilúvio como uma história de juízo. São algumas observações que a gente fez, mas em todas elas a gente vê coerência e vê que a humanidade já está contando essa história há muito,
e há muitos anos. Eu destaco aqui a epopeia de Gilgamesh, que foi uns blocos de argilas que foram encontrados, e conta essa história. No berço da civilização, esses povos moravam entre o rio Tigres e Eufrates, exatamente onde Deus falou que foi o berço da civilização. E nós encontramos aqui esse bloco de argila, e estava dizendo que o Napsitim, né, que é o nome desse homem, um herói conhecido por ter alcançado a imortalidade após sobreviver a um grande dilúvio. Durante esse grande dilúvio, o Napsitim teria construído uma grande arca e, amando dos deuses, e abrigado a sua família e um grande número de animais nela. Muita coincidência, né? Histórias muito parecidas, e a gente já entendeu que isso não é coincidência. O que nós entendemos é que essa história foi contada de geração em geração, de geração em geração. Isso acaba virando um telefone sem fio, mas a Bíblia veio para trazer a originalidade da história. Aqui eu peguei alguns voos de drone, onde se acredita que a Bíblia dá detalhes que nos montes Ararat, o Monte Ararat não é um monte, é uma cordilheira, e alguns arqueólogos encontraram esse formato e estão lá estudando, ainda encontraram restícios de madeira, fósseis, estão aqui dizendo... E esse buraco aqui, perdão, esse formato, tem exatamente a dimensão da arca. Tá? Incrivelmente, coincidentemente, entre aspas, a dimensão da arca. Então, muitas pessoas concordam de que existiu, sim, um grande navio, um grande barco, e que isso colabora para essa história. Agora, vamos entrar, de fato, para Gênesis e entender que o grande dilúvio é a história de juízo. É uma história de juízo. O foco aqui é expor a incapacidade da humanidade de resolver o problema do pecado. A humanidade foi exterminada, exceto uma família. Então, o que está acontecendo aqui? Por que o dilúvio é contado? Por que aconteceu tudo isso? Bem, a Bíblia está expondo a incapacidade do homem, da humanidade, de resolver o problema do mal. Nós vamos fazer a conta aqui, desde Adão até Noé, são 10 gerações, 1956 anos se passaram, e é como se os homens estivessem dizendo para Deus, a gente consegue resolver esse problema? Deixa a gente se desenvolver um pouco mais, deixa a gente desenvolver educação, deixa a gente desenvolver saúde, deixa a gente desenvolver políticas públicas. Não é, parece que é a guerra que a gente vive hoje? Deixa eu colocar o meu candidato no poder e você vai ver como as coisas vão melhorar. Vamos melhorar a educação. Isso tudo é bom e é justo que aconteça. Mas o que a Bíblia está dizendo é que você pode colocar quem você quiser no poder, você pode fazer o formato político dos seus sonhos, você pode colocar a equipe que você imagina que é a mais pura para governar o lugar, e ainda assim haverá injustiça, ainda assim haverá dor. O homem se desenvolve, a gente estava dizendo a história das guerras. Antigamente era espada, aí o homem se desenvolve, agora vai para pólvora. Na Segunda Guerra Mundial se tacava um monte de bomba, sem ter um alvo definido ali, como poder marcar. Hoje nós temos um laser que diz exatamente, o homem desenvolve para matar, para fazer o mal. Embora a gente consiga ver lapsos de bondade, mas todo o desenvolvimento do homem é gerado para o mal. É inclinação para o mal. E o dilúvio vai nos mostrar, e eu quero que você entenda, que Deus está mostrando para mim e para você, para a humanidade, vocês são incapazes de resolver o problema do pecado. Vocês são incapazes de resolver o problema do mal no mundo. O mal está dentro de vocês. Então, o conflito entre o mundo e a palavra de Deus, quem tem autoridade? O homem acha que tem autoridade para resolver. O homem acha que tem autoridade para poder resolver os problemas que ele mesmo cria. E a palavra de Deus está dizendo, você não tem capacidade para resolver os seus próprios problemas. Você pode botar um foguete na lua, mas você não consegue resolver o problema de traição dentro da sua casa. Você consegue mandar um robô para Marte, mas você não consegue acabar com as traições e as mentiras que há entre vocês, com a violência que acontece até mesmo dentro da nossa casa. O homem é incapaz de resolver o mal que está dentro do seu coração. Então, o mundo diz, temos pessoas boas, estamos progredindo,
podemos resolver nossos problemas, podemos salvar o planeta. E a Bíblia está dizendo, não, vocês não têm pessoas boas, vocês não estão progredindo, vocês não podem resolver os seus próprios problemas, não, vocês não podem salvar o planeta. Vocês não podem, vocês são incapazes, porque existe uma natureza que habita dentro de você, inclinada a fazer o mal. É uma natureza que é inimiga de Deus. É o que nós aprendemos em Gênesis 3, é o que nós chamamos de pecado original. Uma natureza que é inimiga de Deus, por natureza. Nós nascemos assim. O meu professor de seminário chamava bebês de víboras de fralda. Olha só. Bebê lindo, maravilhoso, víboras de fralda. Puxa cabelo do outro, morde, toma brinquedo na mão do outro. Imagine isso adulto, irmão. Ele falava. É a natureza do ser humano. É a natureza. Todos nós temos o mal dentro da gente. Então, o problema do ser humano é interno e só Deus pode libertá-lo. A Bíblia vai dizer o que acontece no Antigo Testamento são sombras. O Antigo Testamento está apontando para algo que vai acontecer. A história do dilúvio está apontando para algo que vai acontecer no futuro. Deus vai trazer juízo sobre a terra. Isso aconteceu no dilúvio. Mas existe um Apocalipse escrito, o livro das Revelações, que está dizendo que na segunda vinda de Jesus vai haver juízo sobre a humanidade. E aqueles que estiverem em Cristo, aqueles que estiverem com a sua fé no madeiro, estes serão salvos. Estes serão salvos. Salvos do quê? Da ira de Deus, irmão. Da ira de Deus. Nós falamos do amor de Deus, Deus é amor. Nós falamos da paternidade de Deus, Deus é Pai. Nós falamos de um Deus que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas nós temos também que falar de um Deus justo, que vai aplicar justiça. Um Deus que disse que a alma que pecar, certamente morrerá. E o dilúvio aponta para o juízo de Deus, para a ira de Deus. Só que uma família foi salva da ira de Deus, uma família foi poupada da ira de Deus, aquela que, ouvindo a mensagem de salvação, obedece, se submete a ela, porque Noé passa 120 anos da sua vida construindo uma arca, em obediência a uma palavra de Deus, e ele é salvo pela graça de Deus. Mas a resposta dele foi obediência. Foi se submeter ao que Deus estava falando, ao que Deus iria fazer. Então, quando Deus aplicar a justiça, Ele vai aplicar a justiça para quê? Para aqueles que são maus? Todos são maus. Mas Deus vai aplicar a justiça para aqueles que se recusaram a ouvir a sua palavra. Aqueles que se recusaram a se submeter a ela. Aqueles que olharam e desprezaram. E disseram, isso é uma grande bobagem. Então, o que nós cremos não é que Deus vai separar os bons e os ruins. Noé não era melhor do que ninguém ali. E nós vamos falar sobre isso. Noé é aquele que carrega a descendência, a promessa que através de uma descendência haverá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Por isso ele é poupado. Para que Deus venha cumprir o seu plano de salvação. Assim como nós estamos na igreja e Deus vai salvar a sua igreja, Deus não vai salvar pessoas, Deus vai salvar a sua igreja, que é o corpo de Cristo. Pessoas que foram alcançadas pela graça, que foram transformadas e andam com o coração em obediência. Então, nós vemos na genealogia, desde que Adão começa a se contar a história dos seus descendentes, existe algo que destaca, que a Bíblia já está destacando, que são pessoas que andam com Deus. A Bíblia fala sobre Enoque. Enoque andou com Deus e não foi se visto mais, foi arrebatado. E você vai ver que Noé, existe uma expressão, e Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. E a Bíblia já começa desde o início a mostrar para mim e para você que andar com Deus, nós não andamos com Deus para, irmão. Existe uma teologia, ela é muito ofensiva, ela é muito nociva, que fala, se você andar com Deus, Deus vai, e aí fala dos desejos do nosso coração, das realizações, não que a gente não tenha, não que Ele também não tenha, mas a Bíblia desde o início está dizendo o seguinte, ande com Deus, e não tem para, não tem assim, ande com Deus
para que você seja bem. Ande com Deus para que tu... Não, ande com Deus, porque é um fim em si mesmo. O que nós precisamos aprender a pregar, sabe, hoje nós vivemos num tempo tão difícil, eu não estou aqui para criticar A, B ou C, mas é uma pregação assim, onde o que me parece é que Deus virou um trampolim, né? A gente anda com Deus para... A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, não se sabe o que ele teve, o quanto ele teve, o que ele viveu, ele andou com Deus e isso é suficiente. Noé andava com Deus e isso é suficiente. Nós precisamos aprender, irmão, a amar andar com Deus. Amar andar com Deus, sem para, irmão. Porque toda vez que a gente tem um para, a gente se frustra. Porque nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo onde pessoas ainda morrem com doenças. Nós vivemos num mundo onde nós perdemos coisas, onde nós passamos dificuldades. E se a nossa teologia for, eu ando com Deus para que essas coisas não aconteçam, a gente se frustra. Eu ando com Deus para não, a gente se frustra. Porque a mesma Bíblia vai dizer, no mundo nós teremos aflições. Nós teremos aflições, mas ande com Deus. O salmista entendeu isso, ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, eu não temeria, porque eu ando com Deus. Eu ando com Deus, eu estou andando com Deus no vale, eu estou andando com Deus no monte, no deserto, na bonança, eu estou andando com Deus e isso para mim já é suficiente. Isso para mim já me basta. Sabe, é o resgate, irmão, da alegria, da felicidade de andar com Deus. E Noé andava com Deus. E a gente vai ver as consequências, os frutos de que ele colheu a respeito disso. Então, voltando para a história, 1656 anos se passaram e o mundo não anda com Deus. O mundo esqueceu o que é andar com Deus. Lembra? Adão viveu 9 gerações, irmão. Adão dizia o seguinte, eu andava com Deus todos os dias, ele me visitava no jardim, nós andávamos, nós caminhávamos. Deus me visitava todos os dias. Ou seja, a única coisa que a gente sabe que Deus fazia era andar com Adão. A gente não sabe o que ele conversava, o que ele revelava, pouco importa, o que importa é que Deus tinha prazer em andar com pessoas, andar com a sua criação. E 1656 anos se passaram, e a Bíblia vai dizer, esse povo não anda mais com Deus, esse povo não quer mais andar com Deus, esse povo se esqueceu quem é Deus. Ou seja, nada mudou do outro lado do jardim. Do outro lado do jardim é o mundo que a gente vive hoje, é um mundo onde as pessoas se esquecem o que é andar com Deus, não valorizam o que é andar com Deus. E qual é o resultado disso, irmão? A catástrofe da maldade. O mal é tudo que a gente vê, que a gente quer culpar, até mesmo o próprio Deus. Muitas pessoas querem culpar Deus das suas próprias maldades. Onde está Deus? Das crianças que estão, aonde está Deus? Onde nós estamos, que nós não estamos cuidando daquilo que Deus nos confiou? Aonde nós estamos, que não estamos fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer? E a Bíblia vai relatar que já estamos na 10ª geração, e essa 10ª geração após Adão, se esqueceu o que era andar com Deus. Era um povo obstinado, era um povo maldoso. Vamos ler o texto. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Bem, existe esse termo aqui, eu vou trazer mais uma vez, existem muitas discussões nesse texto, tá? Por que a Bíblia destaca filhos de Deus e filho dos homens? O que isso quer dizer? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. O que está acontecendo aqui? Existem praticamente só 2 explicações mais aceitas a respeito disso. Quando se fala filhos dos homens, nós estamos falando da linhagem de Caim, uma linhagem amaldiçoada, uma geração que só pratica o mal. E quando nós falamos filhos de Deus, nós estamos falando da descendência de Sete, que é uma geração abençoada, uma geração que vem trazer Cristo. E o relato é, quando a descendência que nasceu para trazer Cristo, para andar na verdade, eles começaram a cobiçar, começaram a fazer alianças com aqueles que não tinham aliança com Deus. Deus começou a prestar atenção nisso. Deus não se agradou dessa situação. Isso aqui fala muito com a gente hoje.
Talvez muitos dos problemas que nós arrumamos na nossa vida são com alianças erradas que nós construímos. Nós nos aliançamos com pessoas que não temem a Deus, né? O salmista fala sobre isso, que é o segredo da prosperidade. Cuidado com as pessoas que você conversa, com as mesas que você senta, com os assuntos que você fala, cuidado. Porque aquele que é próspero, ele tem prazer na lei do Senhor, ele anda com Deus. Ele não anda com qualquer pessoa. E chegou um momento da história em que os filhos de Deus começou a fazer aliança com os filhos dos homens, com a linhagem caída. E existe uma outra história de que esses filhos de Deus são anjos caídos, que eram anjos que se relacionaram com seres humanos. Isso para mim é papo de quem enrola papel alumínio na cabeça, né? Eu não consigo enxergar mérito, até porque Jesus fala que os anjos não são dados a casamentos, anjos não se reproduzem, enfim, mas existe uma galera, até uma galera inteligente, que defende de que assim como Deus foi capaz de engravidar uma virgem, Satanás também é capaz de gerar descendentes através da sua natureza, enfim, mas eu entendo que são Caim e Sete, até porque nós vemos de uma genealogia no capítulo anterior, e Deus está falando, olha, os filhos da bênção estão fazendo aliança com os filhos da maldição. Isso não está dando certo. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Irmãos, Deus estabelece agora, até então você via pessoas com 960 anos, 980 anos, só que essas pessoas eram perversas. Não, você imagina hoje, 900 anos, irmão, de Lula e Bolsonaro, essa briga? Ninguém aguenta, cara. Tem que morrer, cara, para virar essa página. Então, você imagina na época, um homem perverso vivendo 900 anos, construindo impérios, reinados, povos. E Deus fala, a maldade é tanta do homem, mas é tanta, que eu vou estabelecer eu vou cair esse prazo de validade. Nós vamos colocar 120 anos. E você vai ver que isso acontece após o dilúvio. Naqueles dias havia nefilins, esse termo nefilins também não é uma expressão que você pode cunhar o que é, se referem a gigantes, você vai ver só essa expressão em números, quando o povo entra na terra prometida e diz, olha, nós vimos lá nefilins, e nós éramos como gafanhoto aos olhos deles. Estudiosos vão dizer que é um perfil de povos fortes, poderosos, valentes, pessoas de batalha. Então havia ali na terra homens valentes. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Ou seja, nessa aliança surgiu um povo forte, e que praticava o mal. E o mal crescia. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Eu não consigo ver diferença do que a gente vive hoje, irmão. Não consigo ver. Hoje a gente foi comprar algumas coisas lá no centro de Niterói e eu vi lá o carnaval. Tá? Eu não quero demonizar, não quero dizer, não quero, mas é só você observar as plaquinhas que vêm. Quais são as fantasias que vendem no carnaval? Quais são as plaquinhas? Apaga o meu fogo e não sei o que lá. É tudo incitando a imoralidade, a traição, a perversidade. Então o Senhor, olha essa expressão, arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Irmãos, essa expressão arrependeu-se, a gente tem que, Deus só se arrepende quem faz algo errado, não é verdade? Então, o que nós precisamos entender dentro de Gênesis é que alguém está tentando escrever o pensamento de Deus. Deus não se arrepende no sentido de que, poxa, eu não devia ter feito isso. Poxa, eu errei em ter criado um homem. Não, Deus está cumprindo o seu plano, está tudo no controle de Deus. Pedro vai dizer que a cruz de Cristo é conhecida antes da fundação do mundo. Mas isso é uma forma de expressão do tamanho do quanto Deus está desolado por causa da maldade. A sua criação não se parece mais com Ele, não anda mais com Ele, pratica o mal. Tudo aquilo que Deus odeia e aborrece, é isso que esse povo ama. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos, as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. A maldade.
E sabe, aqui a gente começa a entender como Deus trata o pecado. Sabe, às vezes a gente romantiza o pecado. Eu cresci ouvindo na Santa Ceia, nós vamos cear daqui a pouco. Irmão, se você está em pecado, não toma da ceia não. É quase uma mensagem seguinte: volta para o pecado. A mensagem certa é: para de pecar e participa da ceia. Toma a decisão hoje de viver para Jesus. Irmão, existem áreas da nossa vida, a gente erra e a gente pede perdão, mas existem coisas, muitas das vezes, que nós escondemos da nossa vida. São erros que a gente aprendeu a conviver. São pecados de estimação. São pecados que a gente diz: ah, tá tudo bem, Deus sabe o meu coração, ah, Deus me conhece. E quando a gente vai para o dilúvio, a gente vê como Deus olha o pecado, a tristeza, o desapontamento, a dor que Deus sente em ver a sua criação praticando o mal. E junto com o mal, sempre haverá o juízo. Irmão, pecado e juízo andam de mãos dadas. Não tem jeito. Todos aqueles que brincam com fogo, né? Lembra aquela frase de pequeno que a mamãe falava? Quem brinca com fogo se queima, né? Faz xixi na cama, né? Mas quem brinca com fogo se queima. Quem brinca com fogo é perigoso. E sabe, quando eu revisitei essa história do dilúvio, sabe, mais uma vez Deus colocou um temor no meu coração: não briga com o pecado. Sabe, cuidado com o que seus olhos veem, cuidado com as conversas que a gente participa, cuidado com aquilo que os nossos olhos cobiçam, porque Lutero disse isso: você não pode impedir que uma ave sobrevoe sua cabeça, mas você pode impedir que ela faça um ninho sobre a sua cabeça. Os pensamentos vêm, mas os pensamentos também vão. A decisão de dar luz ao pecado sempre será nossa. Nenhuma arma tira sozinha, alguém aperta o gatilho. Eu já tive vontade de matar alguém, mas nunca matei. Você precisa apertar o gatilho. Então, existem situações na nossa vida que a gente descansa no pecado. Ah, tá tudo bem, eu continuo para a igreja, e a gente descansa numa falsa mensagem de graça. É o que Bonhoeffer vai dizer que é graça barata. Ah, Deus, Ele te ama, Ele te aceita do jeito que você... Sim, Ele te ajeita do jeito que você está. Mas Ele não permite que você continue desse jeito. Porque Ele envia o seu próprio Espírito para que a gente cada vez mais se pareça com Ele. Agora, não cabe a mim e a você bater o martelo e sair fazendo justiça a respeito da vida de todo mundo. Amém? É Deus que julga. Cabe a nós o quê? Acolher, amar e falar a verdade. Colher, amar e falar a verdade. Quem vai ser salvo? Eu não sei. Se Hitler está no céu? Eu não sei. Que isso? Eu não sei o que ele conversou, eu não sei de nada. E não cabe a mim saber. Não cabe a você saber. Cabe a nós o quê? Cuidar da nossa própria vida e pregar a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que aquele que está aí de pé, cuide para que não caia. Deus odeia o pecado. E o pecado custa caro. Vou fazer desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e os animais, tudo. Eu estou farto, estou cansado de ver os homens idolatrando e fazendo mal. Então Noé está pregando por 120 anos, ou seja, Deus vai até Noé e fala: olha, construa a arca, eu me arrependi, eu vou destruir tudo. E a Bíblia vai dizer que Noé pregou os 120 anos. Olha, o juízo de Deus está vindo. Olha, Deus está dizendo sobre o pecado, sobre o mal. Sabe quantas pessoas se converteram nos tempos de Noé? Sabe quantas? Nenhuma. Os homens eram amantes de si mesmos. Porque pecadores não se salvam, irmão. Pecadores só sabem se servir. E mais uma vez, a Bíblia começa a nos dizer a respeito de salvação, irmão. Salvação não é ideia de homem. Salvação não pode ser concebido por homens. Homens não podem a qualquer momento dizer: ok, eu agora vou fazer o que Deus quer e vou ser salvo. Você não consegue, eu não consigo. A nossa natureza nos impede de nós alcançarmos o padrão de Deus para a salvação. Então o dilúvio já começa a dizer: olha,
Deus vai aplicar juízo, porque o homem tem uma natureza inclinada para o mal, e a gente começa a se desesperar. Então como é que Deus vai salvar? Como é que Deus vai cumprir a tua palavra, que da semente da mulher haverá um que vai esmagar a cabeça da serpente? E a gente começa a entender que a salvação é por graça. Uma humanidade inteira foi dizimada. Ah, só Noé é bom e os filhos dele. Ninguém ali é bom, irmão. Noé só é bom, sabe por quê? Porque Deus, de forma graciosa, faz com que o seu coração se incline a obedecê-lo. Irmão, se não é Deus em nossas vidas, se não é Deus em nossas vidas, eu conheço pessoas, irmão, que já foram em retiro, que foram criadas na igreja, e parece que nunca entenderam o que é o Evangelho. O coração inclinado para o mal. E existem pessoas que pegaram um folheto sujo na rua e leram, e o Espírito de Deus tocou essas pessoas, dizendo para mim e para você que salvação não se passa de geração em geração, não se passa de pai para filho, a gente instrui, a gente ensina, mas é Deus que consuma, é Deus que faz, é Deus que toca. Só Deus pode convencer o homem dos seus próprios pecados. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos. E a pergunta é, Noé, ele era bom e por isso que Deus o escolheu? Ou Noé foi escolhido por Deus e é por isso que ele se tornou bom? Como é que é? Como é que a gente entende isso? Bem, se a gente entende que Noé, se esforçava ao máximo e Deus olhou e falou, você é bom, eu vou te salvar, então salvação é fruto de obras. Se Deus olhou para Noé e disse, olha, você é fora da curva, você é o único que merece salvação, então salvação é pelas obras. Mas se Noé também tem uma natureza caída, mas Deus vai ao encontro dele e lhe dá um novo coração, isso nós chamamos de salvação pela graça. Salvação pela graça. Deus indo ao encontro daqueles que não merecem. Deus alcançando o perdido, a ovelha perdida. É Deus procurando a dracma perdida. É Deus fazendo com que aquele filho que está no chiqueiro caia em si. Como ele caiu em si? Se é o mesmo que saiu de casa, ele caiu em si, porque Deus não desistiu dele. E aquele homem é salvo, pela graça de Deus. Então, a Bíblia não é um livro que está prometendo salvação para pessoas boas e juízo para as pessoas ruins. Olha Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, ou seja, dívida paga, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto, olha a expressão, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ah, eu sou salvo porque eu estou acima da média, sou bom, Deus vai me levar desse lugar porque esse lugar não me merece. Não, esse lugar te merece, mas Deus de forma graciosa. E, irmãos, algumas pessoas criam uma confusão na cabeça, né? Pô, então Deus é injusto, eu não vou entrar, é um tema difícil. Mas para mim, essa mensagem me coloca mais de joelho. Eu não merecia e fui alcançado. Não havia méritos e Deus me alcançou. Que amor é esse? Que me amou quando eu estava morto nos meus delitos e pecados. Que amor é esse que me amou na minha pior versão e falou, você não vai ficar assim, eu vou te salvar. Eu vou te salvar de você mesmo, eu vou salvar de você mesmo. Isso é graça de Deus. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Eis que vou fazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida.
Tudo que há na terra perecerá. É o grande reset, irmão, da humanidade. Mas com você, pela primeira vez a palavra aliança está sendo escrita aqui, ó. Estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e mulheres dos seus filhos. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Irmão, preste atenção, nosso Deus é um Deus de aliança. Lá em 1 Coríntios, quando nós lemos, nós vamos celebrar daqui a pouco também, este é o sangue da minha nova aliança. Essa aliança, irmão, é poderosa para nos salvar. Essa aliança é poderosa para nos abençoar. Essa aliança é poderosa para mudar nossa história, nossa realidade. Irmãos, toda vez que você vê a palavra aliança escrita na Bíblia, leve muito a sério, porque foi por causa de uma aliança que uma família foi salva. Foi por causa de uma aliança, não foi por causa de mérito. Deus não fala aqui, ó Noé, eu vi que você é bom demais e eu vou te salvar. Não, eu vou salvar você, sabe por quê? Porque eu estabeleci uma aliança. Eu disse lá atrás que da semente da mulher haverá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Você vai cumprir a minha palavra. E Deus escolheu a sua igreja para cumprir a sua palavra. Nós participamos, irmão, do grande projeto de Deus de salvação, através de uma aliança. Somos salvos pela aliança. Somos preservados por causa da aliança. Toda vez, irmão, que você estiver passando um momento difícil, um momento de dor, preocupação, medo, lembre-se, Deus estabeleceu comigo com você uma aliança inquebrável, irrevogável. Não deixa, por isso que o apóstolo Paulo, porque muitas vezes as culpas vêm na nossa cabeça e diz, olha, isso aconteceu porque você não foi bom o suficiente, você está passando por esse momento da sua vida porque Deus virou as costas para você, impossível. Porque a mesma palavra dizer que mesmo que a gente seja infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode mudar a sua palavra. Ele estabeleceu uma aliança, e foi por causa de uma aliança, e essa aliança é uma aliança imperfeita. Noé foi salvo com a sua família. Deus salva por aliança, Deus se relaciona por aliança, Deus abençoa por aliança. Então esquece esse negócio, irmão, de buscar méritos em Deus para receber alguma coisa. Sabe, a gente canta essas coisas, eu vou mandar a glória para cima, Deus vai mandar bênçãos para baixo. Não, as bênçãos vêm por causa de Jesus Cristo. Eu vou fazer alguma coisa e Deus vai... Não, Deus vai fazer por causa de Cristo. Cristo é a nova aliança. E é por causa dessa aliança que somos abençoados. É por causa dessa aliança que Deus escuta as nossas orações. É por causa dessa nova aliança que nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Fechar os olhos, orar, Deus vai ouvir. Porque você é bom ou ruim? Não. Por causa da nova aliança. Toda a Bíblia é uma história de aliança. De Deus conosco. Deus estabeleceu uma aliança. Então descansa nessa aliança. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. E Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado. Você vê que Noé não questiona, como eu vou fazer? Como não? Noé escuta e obedece. Noé escuta e obedece. Noé escuta e obedece. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E enviou então um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Passaram-se 40 dias, 40 noites, tudo inundado, uma grande poça d'água. A Bíblia diz que em Gênesis 8, Deus enviou um vento, mostrando que o dilúvio, irmão, é milagre. E perceba quem está contando essa história, sabe quem é? É Moisés, está contando essa história para o povo. Um povo que acabou de cruzar o Mar Vermelho, onde um forte vento oriental soprou e as águas, as águas se abriram. Mostrando, está vendo? A cabeça do pessoal é a mesma nossa. Mas como assim? Como é que essas águas se baixaram? Para onde essa água foi? Eu não sei. Da mesma forma que o vento veio, o mar se abriu e fechou, da mesma forma Deus soprou um vento lá atrás e as águas também se baixaram. É o mesmo vento, é o vento de Deus. Sabe aquela música que a gente canta? Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. É o vento do Espírito, irmão. É o vento que produz coisas novas. Aquilo que não é, torna a ser. Aquilo que é, passa a não ser.
Samuel diz que Deus pega um homem sentado no estrume, coloca do lado de príncipes e reis e majestades. É quando o vento sopra, irmão. O vento sopra e Deus faz, Deus muda cenário. Quem está embaixo fica em cima, quem está em cima fica embaixo. Quem é o primeiro se torna o último se torna o primeiro. Nós dependemos do vento de Deus, da ação divina. Nós não dependemos de mercado, nós não dependemos, de probabilidade, nós dependemos do vento, porque quando o vento soprar, irmão, um milagre acontece. Deus faz o que Ele quer, quando quer, do jeito que quer, da forma que quer. Mais uma vez, o que a gente precisa é andar com Deus. Eu adoro passear com meus filhos. A gente está em casa, um calor danado, irmão. Bota o sapato e vamos sair. E o maior segredo de andar com filho pequeno, sabe qual é, irmão? É andar de mão dada. Porque eles não sabem atravessar a rua. Quando passa assim, gente estranha, a gente puxa ele para o lado de cá. Pô, esse cara está meio estranho, vou botar a criança do lado de cá. Eles não têm ideia do perigo. Mas se eles estiverem de mãos dadas com o pai, meu irmão, tudo dá certo. Tudo dá certo. E mais uma vez, o grande segredo com a caminhada com Deus não é saber os próximos passos, como vai ser, como eu vou atravessar, eu não sei. Ande de mãos dadas com o Pai. Isso, ande com Deus, cara. Deixa que Ele vai providenciar o caminho, deixa que Ele vai trazer o vento certo na hora certa. O vento arruma, bota tudo no lugar, acerta tudo. Então o mesmo vento que dividiu o Mar Vermelho, o povo passou, é o mesmo vento que soprou e as águas do dilúvio baixaram. Está pequena a letra, né? Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher e seus filhos e as mulheres dele. Você vê que nem Noé, ele não faz avaliação de nada. Eu acho que agora está na hora de sair. Eu acho que eu vou dar um pulo lá na esquina para ver. Ele está quietinho lá. É Deus que manda construir, é Deus que manda fazer, é Deus que dá a dimensão, é Deus que manda fazer, é Deus que manda sair. Nós precisamos aprender com Noé a viver uma vida assim. O que Deus está falando com você hoje? O que Deus está falando comigo hoje? O que Deus está falando com você que você não está ouvindo? E está botando tudo de cabeça para baixo na sua vida? Quando a gente para ouvir Deus, irmão, tudo acontece no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Noé ouviu Deus e tudo aconteceu do jeito certo. Depois Noé construiu um altar. Olha esse homem, irmão. Esse homem obedece, faz tudo o que Deus manda. Primeiro passo de Noé, vou fazer uma festa. Não, vamos construir um altar. Vamos agradecer a Deus. Vamos começar a vida dizendo que o Senhor é o dono de tudo. De que Ele é o dono do início, Ele é o dono do fim. Ele é dono de cada passo. Então Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Olha o resultado disso, uma vida de adoração. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como eu fiz dessa vez. Acho que às vezes a nossa vida, a gente está vivendo, perdoa a expressão, um inferno. Tudo dando errado. Decisões erradas, colheitas erradas. Guarde isso, irmão. Decisões erradas, colheitas erradas. A gente precisa o quê? Uma oração forte? Não, oração forte não vai resolver o teu problema. A gente precisa parar, ouvir Deus. O que Deus está falando? E viver uma vida, irmão, construindo altar de adoração. Cada passo que a gente der, irmão, construa um altar. Não estou falando para você construir físico, não, tá? Matar bicho, não precisa fazer isso mais, não. Estou falando para a gente sair com a consciência, irmão, de quem é o dono das nossas vidas. É sair para o nosso trabalho dizendo: Deus, está aqui o nosso trabalho em tuas mãos, eu te agradeço. Está o caos lá, mas está nas tuas mãos, o Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono da minha família está o caos, está tudo de cabeça para baixo lá em casa. Parece que perdeu tudo. Está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Deixa, Deus construa um altar. Troca as palavras de maldição. Irmão, eu não sou fã da confissão positiva, tá? Começa a falar tudo bem e o universo vai conspirar para o bem. Não, mas declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus a respeito do nosso casamento, dos nossos filhos.
Nossos filhos não são um instrumento de vergonha, nossos filhos são um instrumento de bênçãos. E aonde abundou o pecado, irmão, superabundou a graça de Deus. Declare palavras, construa um altar de adoração na sua casa, no seu casamento, aonde você colocar a planta dos seus pés, que seja um altar de adoração. Deus, obrigado, Deus está aqui nas tuas mãos. Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Deus não nos chamou para emitir palavras de juízo. Isso aqui está uma droga, isso aqui é uma maldição, isso aqui... Não, Deus nos chamou para dar palavra. Uma fonte boa, só sai água boa. Declare, construa um altar de adoração ao Senhor. Fica de pé comigo para a gente terminar. Olha o que está escrito em 2 Pedro. Para a gente fechar aqui com a aplicação prática. Olha o que está escrito em 2 Pedro. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Não é verdade? Eu tive bisavó crente. Esse papo de que Jesus vai voltar é desde o meu tataravô. Nada acontece. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueça disto, amados, para que o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Imagine você, irmão, está com uma sentença de morte para ser executada agora, e alguém fala para você, vou te dar mais 120 anos para você pensar no que você fez. Isso não é graça? Tempos de Noé, 120 anos pregando, arca sendo construída, Noé dizendo, tá vendo esse caixão de madeira aqui? Deus vai trazer água, Deus vai trazer juízo. Você é maluco, Noé. Você enrola papel alumínio na cabeça. Você acredita em ele? Noé, você é doido. Que chuva. Não existe, isso é bobagem. O apóstolo Pedro está dizendo, é o mesmo papo hoje. Pessoas dizendo, isso é bobagem, Jesus vai voltar nada, que história é essa? Vai levar para isso para onde? Isso é invenção, isso é ficção científica, isso é uma grande bobagem. É verdade, disseram isso lá atrás, mas veio água e aconteceu. Não pague para ver de novo. Que isso, o pastor está botando um terror, que mensagem é essa? É de medo? Não é mensagem de medo, irmão, isso aqui é mensagem de graça. Deus é paciente, Deus está nos conduzindo ao arrependimento. Deus está nos chamando para o arrependimento, para uma vida que a gente tenha consciência de quem Ele é, de quem nós somos, o que Ele fez por nós. A gente acorda, a gente sonha com carro, com viagem, e é bom que você faça isso, conheça, viaje, compre, adquira, mas nunca se esqueça, Jesus está voltando, e vai levar a sua igreja. A justiça precisa ser aplicada para um mundo caído. Quer dizer que só os bons vão ser salvos? Ninguém pode ser salvo, a não ser por arrependimento pela obra de Jesus Cristo. Deus não vem buscar os bons, Deus vem buscar aqueles que se arrependeram. Deus não veio salvar uma classe acima, isso é religiosidade. Seja bom e Deus vai te salvar. Ninguém pode ser bom, mas aqueles que se arrependerem, Deus é gracioso e bondoso, Deus vai te dar uma nova chance. Essa mensagem é tão viva como hoje. Agora preste atenção no que o próprio Jesus disse. O próprio Jesus disse: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio
e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, nós não pregamos uma ficção científica. Essa é uma mensagem difícil, porque fala de juízo. E a Bíblia fala de um Deus irado, irmão. A Bíblia fala de um Deus amoroso, para aqueles que se arrependem, que graciosamente restitui a herança de paternidade. Mas a Bíblia diz que aqueles que não se arrependerem, existe um dia da ira de Deus, um dia do juízo. Isso não separa os bons dos piores, isso não, todos são piores, todos são ruins. Mas isso fala de uma condição: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero viver como se o Senhor não existisse. Em tempo de Noé, as pessoas estavam casando, bodas, ilhas Maldivas, lua de mel, viagens acontecendo, pessoas estão postando, elas estão fazendo textinho para botar e não sabem que um dia uma porta vai fechar, a chuva vai cair e não tem mais chance, não tem mais jeito, porque foram 120 anos ouvindo uma mensagem e um coração duro dizendo: isso é bobagem, isso é bobagem, isso é bobagem. Eu tenho tempo, eu tenho tempo. Eu quero dizer para você, quem não sabe quanto tempo tem, não tem tempo nenhum. Se você hoje está afastado dos caminhos do Senhor, irmãos, não é pelo medo, não é pelo medo. Mas eu preciso pregar essa mensagem hoje. Existe um dia que o juízo vai chegar. E é bom, irmão, que você esteja andando com Deus. É bom que você esteja andando com Deus. Ele é teu Pai, Ele é teu amigo, Ele é gracioso. Ele veio para nos salvar. A palavra Jesus, Yoshua, quer dizer salvação. Jesus é a grande arca, irmão. Todos que estão em Cristo são salvos. Todos que estão nele são salvos. E a palavra que eu tenho para você essa manhã é: ande com Jesus, irmão. Aceite a Jesus. Se você tem vivido uma vida que você sabe que não condiz com a palavra do Senhor, peça para Ele ajuda. Fala: Senhor, me ajuda. Senhor, me salva de mim mesmo. Senhor, eu não quero viver como se o Senhor não existisse. Tem misericórdia de mim, Senhor. E a Bíblia diz que todos aqueles que chegarem com o coração contrito, Deus jamais desprezará. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua mensagem. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque aquele que há de vir virá e não tardará. Obrigado, Pai, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos salvou, o Senhor nos livrou de nós mesmos, o Senhor nos justificou, pagou a nossa dívida, e hoje nós temos livre acesso a Deus. Pai, nos ensina, nos ajuda, que essa mensagem, Pai, possa alcançar mais e mais pessoas. Aquele que chegou aqui distante do Senhor, com o coração frio, Pai, que o vento possa soprar nesse momento, que o vento possa soprar, nos colocando de joelhos diante do Senhor, que de forma graciosa nos salva para vivermos uma nova vida, nos fortalece para vencermos, Pai, que a gente possa cada vez mais se parecer com o Seu Filho, Cristo Jesus. Nos ensina a temer essa palavra, nos ensina a andar de joelhos, Pai, diante dessa mensagem, e que possamos entender que o Senhor é amor, mas o Senhor também vem aplicar justiça. Que o Senhor possa, Pai, nos fortalecer para que possamos andar e cumprir, Pai, a nossa jornada com o selo da Tua promessa. Assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Todos pegaram a ceia? Todos estão com a ceia na mão? Se você não está com a ceia, levanta a sua mão, que alguém entrega até você. Todos. Quem é que pode participar da ceia? Todos que têm comunhão com Jesus. Ah, pastor, eu não sou batizado. Você está em comunhão com Jesus, você pode participar da ceia hoje, ok? E não deixe de se batizar. Não deixe de se batizar. Se você hoje quer andar em comunhão com Jesus, levante sua mão, pegue a sua ceia. Fala: Senhor, eu quero andar contigo. Eu quero caminhar contigo. Eu quero viver, Pai, uma nova vida. Pega aqui o pão.
A Bíblia diz que esse é o corpo de Jesus. Esse é o corpo. O corpo que foi moído pelos nossos pecados. Pecados passados, presentes e futuros foram pagos em Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus pegou um escrito de dívida, irmão, e rasgou. Que beleza, então eu posso viver de qualquer forma? Não, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. É um coração inclinado à obediência e não mais à desobediência. Isso é a obra de Jesus Cristo, isso se chama novo nascimento. Isso só foi possível porque Ele se entregou por nós. Quando você comer desse pão e seu dente triturar esse pãozinho aqui, lembre-se, Ele foi moído pelos nossos pecados. Jesus experimentou a ira de Deus para que eu e você não pudéssemos experimentar a ira. Ele experimentou a ira por nós. Participe da ceia agora em nome de Jesus. O perdão, por mais bonito que seja, é uma coisa fria também. Porque Deus poderia dizer: ok, você não me deve nada, pode ir embora. A gente não faz isso? Cara, tá tudo bem, eu te perdoo, só não ando mais com você, ok? A gente só não caminha mais junto. Mas Deus é diferente, irmão. Deus, Ele perdoa. Olha, você não me deve mais nada, e agora você é meu filho. Agora você é meu filho. Você é co-herdeiro com Cristo Jesus em todas as coisas. Irmãos, isso é a nova aliança. Não apenas pecados perdoados, mas Efésios vai dizer que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus somos abençoados. Nós temos um Pai que anda com a gente, que intercede por nós, um Deus que cuida do nosso levantar, do nosso deitar, um Deus que toma conta de cada passo. É só estar de mão dadas com Ele, é só caminhar com Ele, e Deus cuida da nossa vida. Sabe qual é o nome disso? Nova aliança, constituída em Cristo Jesus. Essa aliança é uma aliança perfeita, porque não foi feita com homens, foi feita com o próprio Filho dele. Nós fomos enxertados nessa aliança, e nós desfrutamos da obediência de Jesus. Nós desfrutamos, assim como os filhos de Noé desfrutaram da obediência de Noé, nós desfrutamos da obediência de Jesus, porque Ele foi perfeito. Hoje nós somos abençoados. Isso é a nova aliança. Participe e agradeça a Deus por isso. Aleluia.